E aí, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Lima. E nesse vídeo eu vou fazer alguns questionamentos e revelar algumas coisas sobre a história de Adão e Eva. Bom, mas antes de irmos direto ao assunto, eu preciso deixar bem claro que o nosso vídeo não tem como objetivo ferir ou ofender a fé de ninguém. Eu apenas trouxe alguns questionamentos que muitas pessoas têm em comum. Então vamos lá. Você chegou a ler Gênesis? Bom, eu vou fazer algumas observações sobre essa obra. Caso você realmente tenha lido, deve ter reparado que Deus cria o universo não só uma, mas duas vezes. No livro, ele conta que no começo tudo era caos e vazio, até Deus resolver criar todas as coisas. No capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, é dito o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ainda em Gênesis, parece que não aconteceu nada antes. Estamos outra vez diante do vazio total, onde não há plantas, nem água, nem homens, e ele cria o mundo mais uma vez. No capítulo 2, versículo 5, é dito o seguinte: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Por que será que Deus criou o mundo duas vezes? Essa é uma pergunta que muitos estudiosos querem encontrar a resposta. Outra coisa a se analisar é que um destes relatos, o único a detalhar a criação de todos os corpos celestes e seres vivos em 6 dias, fala da criação. Nessa versão, o homem e a mulher são criados ao mesmo tempo, e a divindade usa apenas palavras para fazer isso. Já o segundo relato inverte a ordem de alguns elementos e foca apenas na criação dos seres humanos, tratando a famosa história do homem feito de barro e da mulher modelada a partir de sua costela. Além disso, os estilos das duas histórias são bem diferentes. Elas parecem ter objetivos teológicos diferentes. Estudiosos dizem que a primeira versão foi escrita por volta de 700 a.C. Já o segundo relato é um pouco mais recente, sendo escrito pouco antes do ano 500 a.C. Isso reforça a ideia de que as histórias foram escritas por duas pessoas diferentes, em 2 momentos diferentes, e mais tarde foram combinados. Mas isso seria um grande problema para a maioria dos estudiosos bíblicos, já que eles acreditam que Gênesis foi uma história escrita apenas por Moisés. E agora, qual a verdadeira história da criação do mundo? Ao que parece, algumas pessoas ao longo da história fizeram de tudo para fazer as duas versões se unirem, como quando eles disseram que Adão era hermafrodita. No judaísmo antigo, haviam 2 narrativas distintas sobre a criação do homem. Na primeira versão da criação, Deus formou Adão e Eva ao mesmo tempo, dizendo que homem e mulher ele criou, indicando que Deus, originalmente, criou Adão como hermafrodita, sendo ele de ambos os sexos. Esse trecho foi interpretado assim por um bom tempo. Porém, para muitos historiadores, os primeiros teólogos cristãos acharam que isso podia causar um certo desconforto e, assim, resolveram mudar a história. E ainda há a versão envolvendo Lilith. Na mitologia judaica, Lilith foi a primeira mulher de Adão, aquela que depois se tornou um demônio. Lilith é a mulher mencionada na primeira história da criação, enquanto Eva é a que mais tarde foi feita a partir de um dos ossos de Adão. Acho que já temos boas controvérsias sobre a criação de Adão e Eva, concordam? E já que falamos sobre Eva ter nascido da costela de Adão, existe uma outra curiosidade sobre esse fato.
É bom lembrar que nós temos acesso a uma Bíblia que foi traduzida. E isso se torna importante quando aprendemos que Eva foi criada de uma das costelas de Adão. Mas, na verdade, em hebraico, a palavra usada para falar da origem de Eva não quer dizer exatamente costela. Estudos da Bíblia dizem que a palavra tsela aparece 40 vezes na Bíblia. E a única vez que é traduzida como costela é quando aparece ligada a Eva. Mas, na verdade, a palavra se refere ao lado de algo ou membros laterais ao eixo vertical de um corpo humano ereto. Então, não é fato que Eva teria nascido da costela de Adão. Existe uma teoria apresentada por um professor bíblico que diz que, na verdade, Eva foi criada a partir do báculo de Adão. Esse osso do pênis é muito comum em mamíferos, mas os seres humanos, obviamente os do sexo masculino, perderam esse osso com o passar do tempo. E se formos analisar com um pouco mais de atenção, os homens têm um número par de costelas, mas não têm mais o báculo. Enquanto a ciência não consegue encontrar uma explicação concreta sobre por que perdemos o báculo, muitas pessoas acreditam na teoria de que Eva veio desse osso. Outra coisa curiosa que devemos analisar é se Adão e Eva tinham ou não umbigo. Você já parou para pensar nisso? Se eles tinham umbigo, então eles teriam a cicatriz de uma gestação que nunca ocorreu. Mas por que Deus daria a eles essa marca? Por outro lado, se eles não tinham umbigo, como eles podiam ser a representação perfeita de nós, meros humanos? Esse é um questionamento que se tornou um pesadelo para os teólogos. Esse debate tem sido um problema para grandes artistas. Muitos tentaram colocar folhas ou algo do tipo para esconder as marcas do umbigo, enquanto outros os deixaram com as barrigas sem detalhes, completamente lisas. E em relação ao fruto proibido, você tem alguma fruta em específico que vem na sua cabeça? Qualquer cristão escutou na catequese que a fruta que Eva comeu era uma maçã. Mas quem realmente estudou a fundo a Bíblia sabe que o livro, em momento algum, especifica que fruto era. Pode até ser que você tenha visto alguma tradução que diz que era uma maçã. Isso é completamente possível, porém, também é muito raro. Geralmente vemos escrito apenas fruto da árvore. No idioma original, a palavra usada é peri, que na tradução poderia significar absolutamente qualquer fruta. Estudiosos judeus já interpretaram como figo, uva, damasco e até trigo. Então, de onde foi que surgiu essa ideia da maçã? Se eu contar que veio por causa de um trocadilho, vocês acreditariam? No século IV, o Papa Dámaso decidiu que a Bíblia precisava ter uma tradução para o latim. Um estudioso chamado Jerome recebeu essa missão. E quando ele chegou na parte da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele resolveu fazer o trocadilho. No latim, a palavra malus significa mal ou ruim, mas também significa maçã. E foi assim que o fruto proibido se tornou uma maçã. Legal essa história da maçã, não é? Isso não quer dizer que você foi enganado. Como eu disse, as Escrituras Sagradas nunca citaram nenhuma fruta. Então, é apenas uma forma de simbolizar o fruto proibido. Agora, que tal falarmos da versão de Adão e Eva do Islã? Adão e Eva aparecem nos livros sagrados judaicos e cristãos, assim como também estão lá no Alcorão. Porém, a versão islâmica tem algumas diferenças. Tudo começa da mesma forma. Deus cria Adão e Eva e diz que eles não podem comer o fruto da árvore especial. Satanás então aparece e os leva para comer o fruto. E é aqui que está a grande diferença. Em vez de levar apenas Eva, Satanás leva os dois. Portanto, os dois comem o fruto proibido e têm a mesma parcela de culpa. Além disso,
O Alcorão não diz em momento algum que Eva era uma mulher sedutora, e Deus também não castiga as mulheres com a dor do parto por causa da ação de Eva. Além disso, Deus puniu apenas Adão e Eva pelo que fizeram, e não a humanidade inteira. Outra grande diferença é no que aconteceu depois que o casal foi expulso do Éden. Para os islâmicos, Adão e Eva ficaram separados por 200 anos. Quando eles finalmente se reencontraram, tiveram 2 filhos, chamados Cábil e Rábil, assim como a história de Caim e Abel, que conhecemos. Cábil mata Rábil. E você, conhecia essa história da versão islâmica? Agora uma pergunta. Vocês sabiam que o número de pessoas que acredita na história da criação de forma literal está caindo? Muitos cristãos acreditam de forma absolutamente literal que Adão e Eva realmente existiram. Eu não estou querendo pôr a sua fé em xeque, nem nada disso. Mas nem tudo que está na Bíblia deve ser interpretado literalmente, ao pé da letra. Caso contrário, todos os cristãos deveriam viver de uma forma completamente diferente do que vivemos hoje. A Bíblia é um livro bastante rico em histórias e analogias, sendo, inclusive, absolutamente metafórico e, claro, contextualizado na época em que foi escrito. De acordo com uma pesquisa feita nos Estados Unidos, no ano de 2017, cerca de 38% dos cristãos americanos adultos acreditavam que Deus criou Adão e Eva como indivíduos totalmente humanos, há cerca de 10 mil anos atrás. Uma quantidade igual acreditava que a evolução realmente aconteceu, porém, de alguma forma, pensam que houve também as orientações de Deus. E 19% acredita no evolucionismo, sem ação nenhuma de Deus. O legal é que, depois de muitos e muitos anos, a religião parece estar andando em paz com a ciência. Acreditar no que a ciência afirma não significa que a religião esteja errada. Na verdade, essa é uma ótima oportunidade para a ciência compreender cada vez mais a nossa origem, assim como é uma oportunidade para a religião compreender como Deus criou o universo. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Eu me despeço por aqui. Grande abraço.